Eu sou a voz da resistência preta, eu sou quem vai em preta, minha bandeira, eu sou, e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Meu nome é Marcelo Nogueira, sou presidente da Associação Baobá. Estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês sobre a nossa associação. A minha trajetória, ela é marcada, pela minha atuação na comunidade. Então eu começo, inicio minha vida escolar na Escola Aureliano Joaquim da Silva Caíque, no Novo Tempo 2. Eu nasço no Novo Tempo 2, cresço no Novo Tempo 2 e faço, dali a minha trajetória formativa. A gente, quando é professor, a gente vai falar muito sobre educação, sobre esses processos formativos e ligar, a escola, e comigo não é diferente. Então eu me lembro das minhas primeiras conexões com a educação dentro desse espaço escolar, participando de atividades, participando de projetos, E o Caíque, ele tem um diferencial na vida de quem passou por ele, principalmente no início. Era um centro de apoio à criança, onde tinha uma perspectiva de falar sobre educação, de trazer educação formativa, mas de falar também do nosso contexto, Se preocupar se o aluno comeu, se ele vestiu, como ele está, de fazer um cuidado com a saúde, um cuidado com a perspectiva social. E tudo isso influencia diretamente, eu acredito, na nossa trajetória formativa. Então, estar em um espaço onde o foco era cuidar das pessoas, para mim foi muito importante. E esse cuidar eu trago, eu venho a ingressar aí na carreira de professor, a fazer escolha pelo ensino superior, pela docência, um pouco por essa trajetória formativa. Fazer parte desse contexto é inerente ao espaço que eu vivia, ao espaço que eu ocupava. O Novo Tempo 2 é um bairro periférico, uma comunidade, como eu gosto de me referir ao meu bairro, onde as pessoas que estavam ali eram pessoas, em suma, na minha infância, carentes, eram pessoas que viviam em um bairro mais afastado da cidade, tinham todas essas problemáticas que nós conhecemos. Então a gente tinha um bairro de pessoas que buscavam seus direitos ali, as políticas públicas voltadas à questão de assistência social, saúde, desenvolvimento educacional. E a gente foi muito bem assistido pela escola. Eu digo que o coração do Novo Tempo 2 era o Caíque. Chegar à universidade para mim foi muito bom, porque a gente já era um contexto onde as pessoas do meu bairro elas não ingressavam em suma. Então a gente tinha uma ou outra pessoa que tinha passado pela mesma realidade que eu tinha vivenciado e tinha adentrado o espaço da universidade. Então era um espaço seleto, começo a ver que é um espaço seleto, começo a ver que é um espaço que não tem pessoas que se parecem comigo, começo a vivenciar um espaço que não tem professores que se parecem comigo, e começo a ver que as perspectivas sociais elas são muito destacadas na falácia, mas a gente começa a sentir uma ausência de políticas que realmente, educacionais, atividades, projetos, bolsas, que chegassem às pessoas que vieram, que são oriundas da comunidade. Eu ingresso, eu sou cotista, eu acho que é importante destacar isso. Eu tenho uma trajetória dentro da perspectiva de cotas, de ser cotista na graduação, de ser cotista na pós-graduação, espaço que eu ocupo hoje. E eu já entro pensando que eu vou encontrar um espaço que vai falar sobre as temáticas raciais, sociais, e a gente vai ter uma valorização. Por quê? Se a gente tem um sistema próprio para pessoas que vieram da comunidade, para pessoas que vieram de movimentos sociais, a gente espera que ao entrar na universidade isso será discutido, isso será relevante para que as pessoas possam, essas pessoas que entraram, possam estar aí, vamos dizer, em um nivelamento de oportunidades. E eu vejo que a proposta era essa, mas a realidade era um pouco diferente. Então eu começo a me agrupar dentro da universidade, das pessoas que pensavam como eu, das pessoas que propunham uma educação que fosse mais voltada a romper essas barreiras, a estar discutindo questões raciais, a estar pensando as questões sociais, mas principalmente as questões raciais, que é o foco que eu adentro da universidade, o foco que eu constituo minha formação, o foco que eu busco para fora desse espaço educacional. Estar imerso nas questões raciais me faz refletir sobre a criação de um espaço. Então a gente começa a discutir sobre essa criação e funda, no ano de 2018, a Bi Pontal,
né? Já existiam vários movimentos, é importante a gente dizer isso. Então existiam movimentos que estavam acontecendo em diversos espaços, cursos e momentos distintos. Dentro do espaço da estrutura universitária, nós temos um espaço de afeto, um espaço de cuidado, um espaço com investimentos, alguns investimentos educacionais, feitos via edital, feitos na emenda parlamentar, mas a discussão é muito educacional. E a gente começa a pensar que precisávamos romper barreiras. E eu volto lá naquele contexto da educação básica e penso, gente, eu passei por um processo onde o foco era ter uma educação de qualidade, ter uma educação por meio da metodologia de projetos, ter uma educação antirracista, uma educação que entendesse questões de gênero e respeitasse o movimento das pessoas. E penso, qual é o meu papel hoje, né, saindo da universidade, saindo de um curso de graduação para com a minha comunidade. Então a gente funda, né, a Associação Baobá no ano de 2020, com todos os pressupostos de atuação, pensando o espaço fora da universidade que discutisse educação para as relações étnico-raciais. A proposta seria ter uma associação que pudesse falar de questões raciais e valorizar o contexto social da educação para as relações étnico-raciais de um movimento educador que ocorre fora dos espaços educacionais. A Associação Baobá, ela tem uma perspectiva de repensar os espaços, né, que falam sobre negritude, de repensar os espaços que trazem, né, a cultura afro-brasileira, a questão educacional, a questão social, fazer um diálogo com a questão de gênero, falar sobre a ideia, né, essa ideia de minorias que as pessoas incutem, mas que para nós são maiorias. Então a gente vem falar de toda a construção dessa temática. Então, no ano de 2020, eu acho que é importante frisar, com a Lei Aldir Blanc, né, com a proposta de desenvolvimento de propostas culturais e educacionais, a gente constitui a associação com um grupo de pessoas muito diverso, pessoas que estavam em espaços diferentes, pessoas negras e não negras, né, que apoiam a questão racial, que lutam contra o racismo diariamente. Elas vêm para que a gente consiga constituir esse espaço e poder fornecer para as pessoas de Ituiutaba um lugar de afeto para as pessoas negras. De lá para cá a gente tem, em média, quase 100 mil reais de aprovação de editais, de financiamento, com um apoio muito forte da universidade. O nosso grupo ele vem trabalhando com editais do governo federal, de dentro da universidade e fora também, fazendo um diálogo com o poder público municipal, estabelecendo conexões na perspectiva político-social e trazendo para Ituiutaba algumas temáticas que não eram discutidas, como a valorização do samba, como fortalecimento do encontro de mulheres, proporcionando esse diálogo entre a universidade e o contexto social, pensando o contexto educacional em uma perspectiva mais cultural. Então, esses trabalhos, é importante frisar que existem inúmeras pessoas que já realizavam, mas a gente sente a necessidade, né, de criação desse espaço para que isso pudesse ser fortalecido. Não era nós tentando reinventar e fazer, mas era nós tentando aquilombar as pessoas que já trabalhavam, tentando fortalecer o grupo e tentando proporcionar diálogos e discussões que pudessem auxiliá-las de alguma maneira. Então a gente vem dialogando com os grupos sociais, com os grupos culturais da cidade, na perspectiva de fortalecer o que eles já fazem, de valorizar os pensamentos, os conhecimentos, os conceitos e tudo que já é desenvolvido na comunidade. A Associação Baobá, ela atua hoje principalmente, né, na esfera da metodologia de projetos. Então a gente pensa com o desenvolvimento de ações periódicas, com o desenvolvimento de ações que sejam contemporâneas, estar com a comunidade, fortalecer esse processo, né, da comunidade poder se instrumentalizar, levar também a institucionalização a alguns grupos que queiram se institucionalizar. Então a gente vem nessa perspectiva de fornecer para a comunidade alguns elementos que talvez fossem carentes ainda, dialogando, né, com o processo formativo. Eu acho que é importante a gente dizer que a educação para as relações étnico-raciais e o contexto racial também das pessoas que trabalham nessa perspectiva tem passado por uma academicização. Então a gente vê os processos, por exemplo, de editais, os processos que buscam valorizar a cultura, que buscam valorizar a comunidade, com regras, com uma academicização muito forte no que tange a perspectiva de avaliação, de projetos. Então a gente tenta estabelecer um diálogo com a comunidade e fornecer, né? Pegar o que a universidade nos proporcionou,
levar para a comunidade e tentar auxiliá-los. A proposta que a Associação Baobá possui hoje de colaboração com o movimento negro é repensar toda a estrutura, né, social, política, educacional, mas principalmente a estrutura política, das políticas públicas que chegam à comunidade, que chegam ao movimento negro, de que forma, né, elas são tratadas e como isso reflete no cenário municipal. Mas também repensar o processo educacional. É importante frisar que esse movimento é feito por professores, né? Então, a gente fala de elementos, mas a gente fala muito de elementos educacionais, de elementos que estão lá naquela base escolar, de elementos que estão imersos no contexto sociopolítico educacional. Então a gente vem nessa perspectiva de colaborar com o movimento negro, auxiliando aí nos processos, nos projetos, nas ações, em um contexto educacional, trazendo, né, essas discussões e debates que são feitos na universidade, que precisam ser realizados na escola. A mensagem que o Baobá quer passar para as pessoas é que elas acreditem, né, no seu potencial, que elas consigam dialogar, né, com os outros grupos sociais, que nós possamos montar uma frente negra em Ituiutaba, uma frente realmente unida, que tenha como base fortalecimento da comunidade negra, que a gente possa visibilizar os nossos trabalhos, que a gente possa produzir trabalho, que a gente possa dar trabalho para a comunidade negra. Então a gente espera que a gente possa dar esse retorno, tanto para a comunidade negra que atua na cultura, quanto para a comunidade negra educacional e que atua em outros espaços também. Essa é a mensagem que nós queremos levar às pessoas. É o que nós temos feito para o movimento negro. Então, todo o nosso movimento de trabalho ele é repensado diariamente para que a gente chegue a esta reflexão, né? De poder estar levando para vocês o melhor que nós podemos aí estar fornecendo. Se a minha pele te incomoda porque é preta, eu te aviso, ela é resistência, aceita. Não tá fácil construir o meu legado porque as portas fecham porque eu sou um preto e viado. Mas eu não deito pra toda essa hipocrisia que mata, mas consome como fantasia. E eu ponho a minha letra nessa melodia pra fortalecer quem sofre e morre todo dia. Seu nariz é lindo, preto. Sua boca é linda. Seu cabelo é lindo, preto. A sua cor é linda.